Olá a todas e a todos, bem-vindas e bem-vindos ao Porta 24. Hoje teremos connosco a nossa convidada Ana Ruas de Melo para nos falar sobre o tema essência. Olá a todos, o meu nome é Ana Ruas de Melo, sou nutricionista e NutriCoach e dou consultas na Academia do Ser. Olá Ana, bem-vinda. Hoje estamos aqui para falar sobre o tema da essência. Se calhar começo por te perguntar o que é para ti este conceito da essência. Olá Núria, em primeiro lugar obrigada pelo convite. Então, para mim a essência é tudo aquilo que nós somos, não é? E portanto, por isso mesmo acho que é um conceito muito complexo, porque está sempre a mudar ao longo da nossa vida. É muito difícil nós respondermos numa só frase quem é que nós somos, não é? Porque nós somos um conjunto de coisas que nos acontecem, de experiências que tivemos, de pessoas com quem nos cruzamos. E apesar de eu acreditar que haja algumas coisas que ficam sempre em nós, os nossos valores, há muitas outras que vão mudando ao longo da vida e, portanto, a essência é algo que está connosco, mas que se vai transformando consoante aquilo que vamos vivendo. Ana, e pegando nisso, como é que tu achas que esta conexão ou não conexão, que também pode ir flutuando, é verdade, no tempo, com esta que é a nossa essência, como é que pode influenciar a nossa saúde mental e física também? Ou seja, como é que essa conexão nos ajuda no dia a dia e no nosso nível de bem-estar, não é? Uhum. Sim, eu acho que isso é uma questão muito importante porque eu, como nutricionista, claro que a área que me debruço mais é sobre a forma como as pessoas comem, não é? Porque é que comem da forma como comem. E eu acho que aqui um dos grandes problemas é que as pessoas não têm a capacidade para se ouvir e para se conhecerem elas mesmas. Portanto, essa desconexão daquilo que nós somos faz com que depois nós queiramos adotar hábitos e estilos de vida que não se coadunam com o nosso estilo de vida e que por isso não vão conseguir ser sustentados ao longo do tempo. E isto é válido para a alimentação, mas também é válido para muitas outras áreas, não é? Muito se fala sobre, por exemplo, questões da ansiedade e como é que nós podemos controlar a ansiedade, e depois parece que há uma lista de coisas que devem ser feitas, quando na verdade isso não é assim. Isso é escrito para toda a gente, mas para nenhuma em particular. Então, eu acho que realmente para qualquer mudança no estilo de vida, seja a nível alimentar, seja a nível da forma como nós pensamos, temos que nos conectar connosco e temos que respeitar aquilo que nós somos. Mas para isso precisamos de perceber quem é que somos. E isso só se consegue quando temos a capacidade e o tempo para nos ouvir. E há muitas pessoas que não têm disponibilidade para isso. Sim, é verdade, ou seja, muitas vezes acabamos por nos deixar influenciar por fatores externos, não é? Ou até por nos compararmos, por nos queremos colocar todos no mesmo saco, não é? Portanto, pelo que eu estou a perceber, apoias muito esta questão de nos ouvirmos e também de procurarmos esta nossa individualidade, mesmo em termos, por exemplo, da alimentação e de hábitos que podemos fazer e que podemos ter. Como é que dicas que tenhas para conseguirmos adotar hábitos que sejam mais centrados naquilo que nós somos? Ok, então, em primeiro lugar, é isso, é respeitarmos a nossa individualidade. E se nós queremos mudar o nosso estilo de vida, se queremos mudar a forma como nós comemos, temos que, em primeiro lugar, pensar porque é que eu quero mudar isto, não é? Para não ser só assim uma moda repentina, não é porque a minha amiga está a fazer isto ou porque está na moda, não, é porque é que eu quero. E então, se eu quero fazer isto, a primeira coisa que as pessoas devem fazer é procurarem um profissional de saúde, neste caso um nutricionista, para as ajudar a conseguir mudar isso. E porquê? Porque quando nós vamos tentar implementar isso por nós mesmos, com dicas na internet, nós não estamos, para já temos que ter sentido crítico e muitas pessoas não têm. Não é? Portanto, achamos que aquilo que está escrito na internet é assim mesmo, é tudo verdade, e há algumas coisas que podem ser, mas mesmo que sejam, elas não estão adequadas a nós, ao nosso estilo de vida. Então, nós acabamos por tentar fazer coisas que realmente nós não nos sentimos confortáveis com isso e por isso é que elas não são duradouras. Por isso,
Primeiro ponto, porque é que eu quero fazer isto? Depois procurar ajuda para que alguém do outro lado ouça a nossa história, que é única, nós somos todos diferentes e ainda bem, e termos objetivos realistas. Não é necessário nós querermos mudar tudo de um dia para o outro portanto, eu acho que é preferível pequenos passos, mas que sejam sustentados, do que assim uma mudança completamente radical. E essa questão de nós nos compararmos, de facto, é muito comum, não é? Com as redes sociais e a alimentação e a nutrição são dois temas que são muito apetecíveis nestes meios e as pessoas acabam por se comparar e acabam por querer fazer determinado tipo de coisas porque é suposto ou porque resultou com alguma pessoa, mas isso não significa que vá resultar connosco, nem que nós queiramos fazer isso, não é? Portanto, vamos imaginar o jejum intermitente. O jejum intermitente é para emagrecer. Ok, mas se eu sou uma pessoa que se fico mais de 3 horas sem comer me sinto mal, obviamente que isso não é para mim. E lá está, se eu estiver a tentar contrariar isso, eu estou a negar aquilo que eu sou. E isso também não é um bom caminho. Portanto, isto é apenas um de muitos exemplos. Exatamente, ou seja, respeitar sempre essa conexão com o que eu sou e até também com o que me dá prazer, não é? Muitas vezes vamos contra este sentido do prazer, do que é prazeroso por nós e abdicamos só porque é suposto fazermos de determinada forma. E eu acho que acaba por impactar também aqui na essência e nosso estilo de vida, não é? Como é que este nutrir do nosso corpo físico para ti acaba por se traduzir numa maior expansão daquilo que somos? Então, sem dúvida que se eu estiver a comer coisas, se eu estiver a escolher alimentos que me façam sentir bem, que eu sinta que eu faço bem a digestão, eu vou me sentir muito melhor. E por isso é que eu digo muito nas consultas que a sociedade impõe-nos muito que existem alimentos bons e alimentos maus. E por isso é que vem a culpa, não é? Quando as pessoas comem chocolate é mau, quando eu como batatas fritas é porcaria, e isso tem que ser desconstruído. Porque mesmo nas frutas e nos legumes, isso não tem que ser saudável para toda a gente, porque há determinado tipo de patologias em que determinado tipo de frutas, determinado tipo de legumes, ou mesmo leguminosas, feijão, grão, ervilhas, a pessoa não sente que faça bem a digestão. Então, de facto, o conceito de saudável é muito subjetivo. Por isso, sem dúvida que se eu me conhecer e escolher os alimentos que eu sinta que faço bem a digestão, que me dão energia, então isso vai me permitir estar bem em várias áreas da minha vida. Mas isso não quer dizer que seja igual para todos, porque há pessoas que se sentem bem a comer saladas, alimentos crus, há outras que não, que se sentem melhor a comer legumes cozinhados, então é importante nós conseguirmos ter a capacidade para perceber o que é que me faz sentir bem. E aquilo que me faz sentir bem pode ser diferente dia para dia e não tem que ser conotado como hoje estou a fazer asneiras. Não, é perceber porque é que hoje me está a apetecer comer isto e validar, porque senão existe sempre aquela culpa por detrás que também não é saudável, não é? Exatamente, nem mais, ou seja, acaba mesmo por ser mais um passo de autoconhecimento, não é? Muitas vezes quando falamos de autoconhecimento é mais aquele nível espiritual ou mais emocional, mas de facto este autoconhecimento também do nosso corpo físico, das nossas sensações, as nossas vontades, os nossos desejos, o que é que nos cai melhor ou pior, de facto também é importante termos essa consciência, não é? Daquilo que é melhor para nós. Claro que sim. Ana, também há aqui algo que gostava de trazer, que é, sinto muito, até pela minha experiência, que em momentos que estou mais descentrada daquilo que sou, caio muito num padrão de fome emocional, portanto, de comer por comer, ou de comer para compensar alguma coisa que não tenho naquele momento ou que não sinto. Podes também falar-nos um bocadinho sobre isso? Claro que sim. Então, a fome emocional, ela caracteriza-se por ser algo súbito, aparece de repente, não é? Contrariamente a uma fome fisiológica que é mais gradual. Ela geralmente é específica para determinados alimentos, portanto, às vezes podemos nos perguntar, será que me apetecia, sei lá, sopa? Ai não, aquilo que me apetece é um chocolatinho ou uma bolacha, portanto, isso já denota que à partida é fome emocional, porque quando nós temos mesmo fome, nós vamos comer qualquer coisa, mesmo que não seja uma coisa que gostemos muito. E passa com distração. Por isso é que há muitas pessoas que, com a questão do teletrabalho, disseram que passaram a comer muito mais, não é? Porque estavam em casa, portanto tinham ali a despensa, podiam levantar-se às vezes quisessem
acabavam então por se refugiar um pouco na comida e se estivessem fora de casa e não tivessem acesso àqueles alimentos, pura e simplesmente não iam comer e a vida continuava, portanto, claramente era fome emocional. Então, como é que nós podemos lidar com isto? Porque eu não gosto muito da palavra controlar, não é? Então, nós temos que perceber em que situações é que isto nos acontece. Ou seja, no teu caso disseste quando eu estou mais descentrada de mim, quando eu não estou tão bem psicologicamente, isto acontece-me, ok, mas que emoções é que estão relacionadas com isto? É frustração, é ansiedade, tentar ter o máximo desta informação possível e estarmos atentos a isto, porque quanto mais tivermos esta informação, mais nos conseguimos proteger e antever estas situações. Se eu sei que, por exemplo, vou ter um dia muito cansativo e se eu sei que isso geralmente vai despertar em mim essa necessidade de algum conforto por algum alimento doce, então eu posso saber que é muito importante para mim ter as refeições planeadas, porque isso vai permitir pelo menos eu ter um jantar equilibrado e se eventualmente me apetecer comer um doce, irei comer sim, mas eu tenho um equilíbrio no meu dia. Depois é também pensar, ok, a comida é uma forma de eu conseguir ter conforto, isso é válido, todos nós temos uma relação emocional com a comida, mas para além disso, que outras coisas é que também me trazem conforto e que principalmente dependam só de mim? Porque aquela história de ligar a alguém, se essa pessoa depois não atende, depois fica complicado, não é? Portanto, que outras coisas é que eu posso fazer e que me transmitam bem-estar? Pode ser, se calhar, o que? Ouvir uma música, pode ser ler, pode ser estar em silêncio, pode ser muitas coisas. E essas coisas não quer dizer que nos apeteça naquele dia aquilo, mas se tivermos essa lista, nós sabemos que a comida é uma delas, mas eu também posso fazer isto, isto e isto. E também em algumas pessoas esta fome emocional vem por uma questão de hábito, do género, depois do jantar eu vou-me sentar a ver televisão e cada vez que vou ver televisão eu vou-me lembrar de ir buscar alguma coisa. Então, às vezes é repensar um pouco os hábitos, não é? Eu faço isto porque me apetece mesmo ou porque já é uma coisa que eu faço sem pensar? Será que eu podia mudar algum hábito que eu tenho aqui neste momento? Será que eu, em vez de ir ver televisão logo a seguir ao jantar, posso ir fazer outra coisa diferente? Porque nós podemos associar um momento a estar a comer alguma coisa, não é? Então, é um tema super vasto, mas implica, eu costumo muito dizer nas consultas que para eu conseguir ajudar nestas questões, a pessoa que está do outro lado também precisa realmente de ter uma grande capacidade para perceber o que é que acontece nesses momentos, daí ser tão importante o autoconhecimento. Porque quanto mais informação essa pessoa me der, mais nós conseguimos perceber porque é que as coisas acontecem dessa maneira. Sem haver culpa, não é? Porque eu também passo por esses momentos. É importante nós conseguirmos perceber porque é que eles existem e validar, porque nós estarmos ansiosos ou tristes é tão válido como eu sentir-me feliz, confiante, é tudo válido. O acolher dessas emoções que podem emergir, não é? No espectro, portanto, claro. Mais positivas, menos positivas, mas todas elas válidas, como estavas a dizer. Ana, tens assim alguma mensagem especial que queiras deixar a quem nos está a ouvir, no sentido de como se podem conectar mais com esta sua essência, com quem são, e respeitar aquilo que é intrínseco, não é? Que acaba às vezes por ficar um bocadinho perdido, como já disseste e bem, com fatores externos e com a nossa própria falta de atenção para connosco. Queres deixar assim alguma mensagem especial? Sim, então, eu acho que às vezes as pessoas têm muito medo desta questão de se voltarem para dentro, porque associam muito a questões de meditação, eu não tenho paciência para isso, e não tem que ser nada disso. Ou seja, é simplesmente eu conhecer-me, saber o que é que me faz sentir bem, o que é que me causa raiva, tristeza, e isso não é assim tão complicado, não é? Portanto, é estarmos atentos a estes pormenores. E quando se estivermos a falar num processo de mudança alimentar, é mesmo respeitarmos a nossa individualidade e o melhor que nós podemos fazer por nós é, se eu quero mudar isto em mim, eu tenho que procurar alguém que me ajude neste processo. E eu não vou procurar dicas na internet, nem vou estar a copiar aquilo que esta ou aquela pessoa fez, porque aquelas pessoas são diferentes e ainda bem que são. Ainda bem que eu sou diferente dos outros. Porque é isso que me faz especial e único no mundo.
Portanto, isto não é só para puxar a brasa à minha sardinha de bora marcar consultas de nutrição, é mesmo porque, de outra maneira, não é? Se nós temos algum problema, por exemplo, no estômago, nós vamos a um médico especialista de gastroenterologia, não é? Não vamos... Portanto, o mesmo se passa para a questão da alimentação, que tem um impacto em tantas coisas na nossa vida. Não faz sentido, é um desrespeito para connosco mesmos, estarmos a tentar mudar os nossos hábitos com base naquilo que os outros fazem. Isso não vai correr bem. No início pode correr, mas isso não vai ser a longo prazo. Portanto, se a pessoa quer uma mudança de estilo de vida duradoura, é isso. Portanto, não terem medo dessa questão de se voltarem para dentro. Não tem que ser meditar de olhos fechados. É estarmos atentos. Às vezes nós dizemos a algumas pessoas que sim, quando nos convidam para coisas, sim, pode ser, mas no fundo, não me apetecia nada. Então, é treinarmos isso também, termos a capacidade às vezes de dizer, olha, não quero fazer isto. São pequenos passos que depois, se realmente formos capazes de fazer isto, qual é que é a consequência? Se calhar não ficamos frustrados e não precisamos de ir ali comer outras coisas porque, não me senti bem, agora vou-me refugiar na comida. Quanto mais verdadeiros conseguimos ser connosco mesmos, melhor nos vamos sentir. Portanto, isto está tudo ligado, sem dúvida. Que bom, Ana. Obrigada. Obrigada também. Queres nos dizer onde é que te podemos encontrar? Alguma plataforma, redes sociais, site? Ok, então podem me encontrar no Instagram e no Facebook com o nome anaruasmelo.nutricionista e o meu site que é anaruasmelonutricionista.pt. Obrigada. Sei que também tens um podcast. É Não sei se verdade. queres também mencionar para te ouvirmos. É verdade, tenho um podcast que se chama Bonsai e podem encontrar em todas as plataformas, portanto Spotify, iTunes, Google Podcasts, basta procurarem pelo nome Bonsai, separado Bonsai. Obrigada, Ana, obrigada por teres aceito o convite e Obrigada por estares eu. aqui connosco neste tema tão querido de essência, amor próprio e autocuidado, basicamente, acaba por estar tudo ligado, como estavas a dizer. Obrigada, Núria. Obrigada, Ana. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a partilhar estas nossas conversas com os nossos convidados sobre vários temas. Subscrevam o nosso canal, façam like, comentem. Obrigada e até à próxima!